ficar tão religioso. Daniel, capítulo 5, versículo 12. Abra sua Bíblia ou ligue sua Bíblia, né? Agora a gente tem que falar, ligue a sua Bíblia. Tem muita gente que tem tablet, celular. Então abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Daniel capítulo 5, versículo 12. Fala assim comigo: o reino de Deus domina sobre o reino da terra. Fala com fé, fala: o reino de Deus domina sobre o reino da terra. Fala de novo: o reino de Deus domina sobre o reino da terra. Amém? Daniel capítulo 5, versículo 12 diz assim: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento, e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. E falou o rei, dizendo a Daniel: és tu, Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido a dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz. Fala assim comigo: em ti se acham a luz. Fala com fé: em ti se acham a luz. Fala para esse irmão que está ao seu lado assim: em nome de Jesus Cristo, em ti acharão a luz. E o entendimento, fala, e o entendimento, e a excelente sabedoria. Capítulo 6, verso 3, de Daniel mesmo. Capítulo 6, verso 3 de Daniel diz: então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Fala comigo: um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Fala comigo assim: um homem de reino. Fala com fé, fala: um homem de reino tem a luz, o conhecimento, o entendimento e um espírito excelente que traz sabedoria. Amém? Senhor, nós te louvamos pela sua palavra. Senhor, que não seja eu, mas que seja o seu Espírito. Eu abro mão, Senhor, de tudo que eu sei. Eu abro mão de toda a minha capacidade humana. Senhor, eu abro mão, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que eu possa ter em mim como poder de persuasão. Senhor, eu rejeito tudo isso nessa noite, para que somente o teu Espírito fale conosco nessa noite. Senhor, que eu seja um instrumento vivo nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Deus está nesse lugar, irmão. Amém? Por isso, não permita que ninguém perturbe a sua vida hoje. Não permita que ninguém te distraia. Não permita que ninguém tire sua atenção. Não permita isso, irmão. Existem pessoas que vêm para a igreja e a única coisa que ele não faz na igreja é cultuar a Deus. Ele faz tudo, menos cultuar a Deus. Faz tudo, menos o que Deus quer. Ele ministra tudo, menos o que Deus quer. Ele fala com todo mundo, menos com Deus. Eu já ensinei a vocês, irmão, vocês não vêm aqui para receber um culto. Eu lembro que um tempo atrás, uns anos atrás, acabamos um culto aqui um dia, uma irmã chegou para mim e falou: pastor, hoje o culto não foi tão bom assim não. Aí eu falei: graças a Deus, irmão, que eu não faço culto para você. Eu faço culto para você. Se você vai gostar ou não vai gostar, o problema é seu. Não
não saio da minha casa para entregar um culto para você. Eu saio da minha casa para louvar a Deus, para render o seu nome, para receber do seu Espírito. Amém? Então não busque bajulações aqui. Aqui não é um lugar de bajulação. Você não vai se dar muito bem aqui. Amém? Mas eu quero falar uma coisa que Deus tem sido pertinente em falar conosco durante alguns anos, alguns meses. E a gente está falando muito sobre o reino de Deus, sobre viver como homens de reino. O problema é que muitas pessoas estão ouvindo falar do reino, mas não conseguem caminhar nas características do reino. Eu quero falar de um homem de reino hoje, chamado Daniel. Homem que tinha características de reino. Porque só um homem de reino, querido, pode suportar os reinos da terra. Só um homem de reino consegue passar pelos reinos da terra e não ser influenciado por estes reinos. A Bíblia diz que Daniel passou por 4 reinos. E em nenhum desses 4 reinos ele se contaminou. Muito pelo contrário. Ele influenciou diretamente esses reinos. Ele fez o nome do Senhor ser glorificado, aonde teoricamente ele não teria nem poder para falar. Só que os reis tinham o poder do reino, mas quem tinha a autoridade do reino era Daniel. Então Ciro, Belsazar, Dário e Nabucodonosor, eles tinham o poder do reino da Babilônia, mas quem tinha autoridade era Daniel. Autoridade, irmão, homem nenhum pode te dar. Olha aqui para mim. Homem nenhum pode te dar autoridade. Autoridade, homem não dá para ninguém. Porque só quem pode dar autoridade para você é o autor. A palavra autoridade vem de autor. E a Bíblia diz que o nosso autor e consumador da nossa fé é o... Então a autoridade dos céus, irmão, só pode ser dada por Deus e não por homens. Homens podem dar poder, mas autoridade, não. Então nós precisamos aprender a diferença entre poder e autoridade. Nem sempre quem tem poder tem autoridade. Porque a autoridade, irmão, ela se conquista. Por isso que você não pode exigir que as pessoas te respeitem pela força, pelo poder. O respeito genuíno não é gerado pelo poder. O respeito genuíno é gerado pela autoridade. Quando você reconhece que alguém tem a autoridade, e aí você se submete àquela autoridade, e aí sim, você está debaixo de uma autoridade, mas não porque alguém mandou você ficar, porque você entrou. Amém? 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 Então, irmãos, nós precisamos entender que não é por força e nem violência que esse reino vai ser imposto. Nós usamos de força para entrar nele, mas não para impor ele. Deus não deu ao homem domínio sobre homens. Irmãos, todo princípio de escravidão não é de Deus. Deus não disse para que o homem domine sobre o homem. A Bíblia diz que Deus mandou o homem dominar sobre os animais, dominar sobre as plantas, mas não dominar sobre os homens. Nós não estamos aqui dominando homens, nós estamos aqui conduzindo homens. Nós conduzimos homens, não dominamos eles. Porque todo princípio de dominação é um domínio babilônico. O primeiro homem a escravizar um outro homem foi um homem chamado Nimrod. E ele é o fundador da Babilônia. Então todo princípio de escravidão não é do céu, é da terra. Amém? Amém? Amém. Aleluia, quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então eu queria destrinchar um pouquinho sobre essas qualidades de Daniel que nos faltam hoje. Hoje existem pessoas que dizem que são, mas não manifestam as características dos que são. Irmãos, nós não conhecemos um filho do reino porque ele diz que é filho do reino. Nós conhecemos ele porque o comportamento dele é do reino. O evangelho do reino não é pregado com palavras, é pregado com vida, com comportamento. O que Jesus falava era o que ele vivia. O que ele ministrava era a vida
comportamento dele, era como ele caminhava, como ele conduzia as coisas. É muito mais, irmão, do que ser um evangelho. É muito mais do que dizer que pertence à igreja tal. É você ter um comportamento que a terra não tem. O evangelho de Cristo é um evangelho alienígena. É um evangelho que não pertence à terra. É um comportamento, uma conduta extraterrestre. Ela pertence ao céu. Por que a vida de Jesus trouxe um grande alarme, espanto sobre aquela sociedade? Porque nenhum homem na terra vivia como Jesus vivia. Tinha a prioridade que Jesus tinha. Falava do que ele falava. Manifestava o que ele manifestava. Por quê? Porque não era da terra, era do... E quando você olha a vida de Daniel, e você vai ver características que são diferentes da que havia na terra naquele momento. Daniel, irmãos, ele tinha tudo para odiar a Babilônia. Daniel tinha tudo para ter raiva de todos os reis que estavam sobre ele. Olha a vida de Daniel. Ele era um escravo. Ele era um escravo e foi escravizado porque a Babilônia entrou, matou seus pais, matou suas famílias, matou o seu povo e levou cativos a Babilônia. Então ele poderia muito bem crescer, ele foi pego jovem ainda, crescer guardando dentro dele um ódio. Não, quando eu crescer, eu vou matar esse rei. Quando eu crescer, eu vou destruir os babilônios. Quando eu crescer, eu vou pegar aqueles que vieram cativos comigo e vou treiná-los e vou fazê-los ele gerar uma rebelião dentro da Babilônia. Mas ao invés disso, a Bíblia diz que Daniel serve ao rei. Ele serve ao rei que matou a família dele. Ele serve a um povo que destruiu a família, a casa, a cidade dele. Por quê? Porque um homem de reino não caminha por ressentimentos. Um homem de reino caminha por propósito. Fala assim comigo. Eu tenho que caminhar por propósito. Eu tenho que caminhar por propósito. Só que você não conseguirá caminhar por propósito se dentro de você há ressentimentos. Você sabe por que o reino de Deus não se manifesta na sua vida? Porque dentro de você há ressentimentos bloqueadores. Então todas as vezes que o céu quer ser revelado para você, as coisas da terra tomam a tua vida. Não há luz, por quê? Porque eu estou nas trevas. Não entro em luz, por quê? Porque a ignorância das trevas continua me tornando preso, cativo. Por isso, eu sou como qualquer terráqueo. Por isso, eu sou na escola como todos os outros são. Por isso, no meu trabalho, eu sou igual a todos os outros que trabalham lá. Por isso que na minha rua eu sou igual a todo mundo que mora lá. Por quê? Porque eu estou preso a ressentimentos que me prendem à terra. Então todas as vezes que Deus quer me elevar, eu continuo preso às coisas da terra. Daniel entendeu que para servir o céu ele precisaria deixar as coisas da terra para... O que são as coisas da terra? E tem impedido de você receber as coisas do céu. Irmãos, você tem que aprender a ser ofendido. Olha aqui para mim, bicho. Você precisa aprender a ser ofendido. Levante sua cabeça, é isso mesmo. Eu gosto de uma frase, eu estava até falando isso ontem na igreja que eu estava ministrando. Eu gosto de uma frase de John Vibe que diz que Deus ele ofende a mente para revelar o coração. Às vezes nós botamos tudo na conta do diabo. Irmão, não estou defendendo o diabo, quero que o diabo se dane, quero que o diabo se lasque. Estou um pouco me lixando para ele. Só que eu vejo muita gente botando coisa na conta dele que não é com ele, é contigo. É muito fácil a gente falar, o diabo fez. Não, o diabo não, filho. O diabo cria uma situação, mas quem faz as coisas é você. Eis. Eu lembro um tempo atrás, uma pessoa veio se aconselhar comigo, pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Pastor, o diabo me fez dormir com aquela mulher. Eu falei, não fez não. Não fez não. O diabo botou uma arma na tua cabeça?
Ah? Ele disse que se você não se deitasse com aquela mulher, ele ia matar você. Não, não foi bem assim. Não tem bem assim. Então a gente primeiro tem que aprender a assumir responsabilidade. Amém? Aleluia. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Amém. Então nós vemos um homem que tinha tudo para odiar um reino. Mas pelo contrário, ele abre mão de tudo que provocaram, de toda a tragédia, de toda a circunstância, e ele entende o propósito dele. Daniel entendeu que aquela era uma maneira de ele estar infiltrado na Babilônia. Olha que loucura o que eu estou falando, irmão. Daniel entendeu que aquela tragédia levou ele para o centro do propósito de Deus na vida dele. Às vezes nós vivemos algumas tragédias em nossas vidas e nós ficamos tão desesperados, nós criamos tantos sentimentos e tanta emoção dentro de nós que não conseguimos entender que aquela tragédia está nos levando exatamente para onde Deus quer que nós estejamos. Por quê? Porque a gente está pensando com a mente da terra, e na mente da terra a gente só quer se dar bem. É ou não é? Os caras da terra, irmão, eles só querem se dar bem. Eles não entendem propósito. Deus tinha um propósito na vida de José. Qual era? Inserir José dentro do reino do Egito. Inserir José dentro de um reino para que ele pudesse ter autoridade naquele lugar, para que ele fosse um instrumento de influência para o propósito de Deus. Amém? Isso é um bom chamado, sim ou não, irmão? Sim ou não? Sim. Quando você descobre, irmão, que Deus quer te colocar em lugares para influenciar reis, nossa, irmão, que propósito maravilhoso, sim ou não? Só que muitas das vezes, irmãos, Deus fala que tem um propósito, mas Ele não diz como vai realizar. José tinha que estar lá dentro, mas como ele chegaria lá dentro não foi falado. Talvez se Deus chegasse para o José e falasse: Zezinho, você sonhou aquele sonho, não sonhou? O que você achou? Nossa, bom, o sol e a lua se curvavam diante dele, as estrelas se curvavam diante dele, ele estava se achando tal. Nossa, que propósito lindo. Deus vai me colocar em um lugar tão alto, aonde todas as pessoas. Só que o centro do propósito tem um caminho. Amém? E homens de reino, queridos, são aqueles que entendem o caminho, entendem o processo. Você nunca vai viver o propósito sem antes caminhar pelo processo. Deus não pula etapas. Deus não pula etapas. E Ele age por processo. A Bíblia diz que primeiro Jesus é o caminho, depois Ele é a verdade, depois Ele é a vida. Amém? Então primeiro Ele é o caminho, depois Ele é a verdade, depois Ele é... O propósito final é que nós tenhamos a vida de Deus em nós. Mas você não vai chegar à vida de Deus se você não tiver a verdade no caminho. Então você entra no caminho, glória a Deus, aleluia, muito bom. Mas agora você precisa caminhar na verdade. E o processo da verdade, irmão, é um processo que vai te levando a lugares que muitas das vezes você não quer. É te levar a lugares onde pessoas vão falar verdades para você. E essas verdades vão ofender você. Mas são. Por isso que eu prefiro te ofender com a verdade do que te bajular com a mentira. Por quê? Porque a verdade dá destino, a mentira te aprisiona. Então hoje, irmão, eu e você temos que entender isso. Agora, como nós entenderemos se nós não buscamos ao Senhor? Se nós não temos vida com Deus? Você só pode ter vida de Deus se você tiver vida com Deus. É incrível hoje você ver pessoas que vêm para a igreja e acham que isso é suficiente. Aí ele vem dominguinho para a igreja,
dá a sua ofertinha, dá seu dízimozinho e se acha que está tudo bem. Não, cara, não é isso. Isso não é um propósito. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá. Fala assim comigo, santificação. Santificação. Processo. Cada dia melhor, cada dia melhorando, cada dia sendo aperfeiçoado. O problema é que nós, irmão, queremos um resultado final sem antes passar pelo processo. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, respeite o processo. Você não é melhor que ninguém. Você vai passar pelo processo. Ah, mas o irmão da igreja falou. Não, não vai ser só o irmão da igreja não. Às vezes o próprio pastor também vai falar. Ah, mas eu fiquei chateado porque o irmão, porque não, às vezes o próprio pastor também vai chatear você. Porque Deus está tratando você, revelando você. Porque quando você é ofendido, você revela exatamente quem você é. Amém? Amém? Amém. Agora eu tenho que entender isso. Por quê? Porque eu tenho que crescer. Fala assim comigo, crescer. Crescer. O problema hoje, irmão, é que a gente tem uma igreja que não cresceu. A gente tem uma igreja que está presa a ressentimentos. A gente tem uma igreja que está presa a emoções. Uma igreja que gosta do momento do louvor. Aleluia. Mas aquilo não produz nada. O que sobra de um show gospel, irmão? Vai para um show gospel. Aí quando acabar o show gospel, eu te pergunto, o que sobra dele? Vou dizer, lixo no chão. É o que sobra dele, irmão. Por quê? Porque as pessoas que estão ali estão comprometidas com o show, não com o reino. As pessoas que estão ali estão comprometidas com uma apresentação e não com edificação. Por isso que quando eu vou pregar em algum lugar, eu já falo logo, ó irmão, eu não sou aquele anjo que desce uma vez por ano para agitar água para as pessoas serem curadas. Eu não sou esse cara não. Eu fui chamado para edificação. E edificação, irmão, leva tempo. Edificação, você tem que me levar um monte de vezes aí. Por isso que a primeira vez que eu prego num lugar, eu rasgo logo tudo. Para ter toda a raiva que tiver. Porque se chamar de novo, sabe quem está chamando. Por quê? Porque a gente não tem tempo a perder. Sabe, irmão? Não adianta você receber mensagens. Não, irmão. Fica firme, Deus vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória, irmão. Ele quer te dar vitória. A Bíblia diz que com Ele nós já somos mais do que? Mas tem um processo. Amém? Tem um processo. Fala para o irmão que está só, processo. E o nome desse processo é treinamento. Fala comigo, treinamento. Sabe qual é o problema da igreja? Ela nunca entendeu que ela estava sendo treinada. Ela nunca entendeu que a reunião que ela faz, que quando ela se junta é para treinar. Então o que eles faziam? Ou fazem? Entretenimento. Então hoje nós temos pastores de entretenimento. Pastores que vêm aqui e uau! E o que ficou? Fala assim comigo, treinamento requer decisão, disciplina, propósito e meta. É isso tudo que Deus tem comigo e contigo. O treinamento de Daniel até chegar e influenciar os reinos era perder a família, ser escravizado, muitas das vezes ser caluniado, muitas das vezes os invejosos se levantavam e ele era atacado na cova dos leões. Mas ele entendia que o propósito que estava com ele era maior do que qualquer circunstância. Homens de propósito, mulheres de propósito não morrem. Fala para o irmão que está na sua oração, quantas coisas você já passou na sua vida? Olha aqui, já era para muita gente que está aqui, está morto.
Sim ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você não morreu? Hã? Por que você não morreu até agora, meu irmão? Agora você vai decidir ficar nesse calabouço choramingando e chorando, ou você vai continuar indo lá dentro do calabouço, buscando a Deus, revelando sonhos, trazendo os mistérios do céu. E aí quando o momento oportuno, o momento certo chegar, vão dizer: eu conheço um homem, eu conheço uma mulher, que nela há uma luz que na terra não há, que sobre ele há um espírito excelente que ninguém na terra tem. Aleluia! Ou você pode ficar chorando, lamentando: ó vida, ó céu, por quê? Por quê? E você vai continuar aí, dando volta, não sai disso. Aí você vai fazer uma campanha para resolver o teu problema. Aí acaba essa campanha, aí 2 meses depois, ou em alguns lugares acaba uma, já começa a outra, você já entra na outra. E eu não entendo, não resolveu o problema na outra, por que está fazendo outra? Aí o pior, ele sai de uma e vai para outra igreja. Não, agora começou lá que lá é mais forte. Não, querido, mais forte é o Deus que habita em nós. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E no mundo até dentro de algumas igrejas. Eu não preciso de uma campanha para resolver os meus problemas. Eu preciso entender o que Deus está fazendo na minha vida. Eu preciso entender isso. Ei, cresce. O que você está passando foi você que provocou, então é consequência. Não foi você que provocou, então Deus quer fazer alguma coisa com você. Alguma coisa tem que ser tratada dentro de você, então para de reclamar. Fala: Senhor, me dá entendimento. Sabe por que Daniel suportou? Porque a Bíblia diz que Daniel tinha conhecimento e entendimento. Você sabe o que falta para a igreja? Conhecimento e entendimento. Durante o tempo inteiro, esse foi o problema do homem. Por isso que Deus fala no livro de Oséias: o meu povo perece, porque vos falta conhecimento. No livro de Jeremias, Deus fala assim, ó: buscai em me conhecer e me entender. No livro de Tiago ele fala assim, ó: conheceis e prossegui em conhecer. Mas a igreja hoje, irmão, vive um evangelho de fast food. O evangelho de micro-ondas. O evangelho que quer que resolva os probleminhas dele em 3 minutos. Irmão, não se resolve em 3 minutos aquilo que tem um propósito eterno. Amém? 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 Não queira resolver num micro-ondas gospel o que Deus tem como um propósito eterno na tua vida, cara. Então Deus quer te inserir em reinos. Ele quer te infiltrar em reinos, para você viver isso. Amém? Amém? Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala assim: em nome de Jesus. Entenda isso. Então, irmãos, algumas igrejas falam até de reino, mas eles falam do reino milenar. Eles falam do outro reino que virá, e nós também viveremos isso. Mas isso, irmão, é limitador. Deus não quer que você reine no reino milenar. Deus quer que você reine hoje. Jesus falou assim: eu chamo vocês como reis e sacerdotes hoje, agora. Vou dizer uma coisa para você, irmão. O teu patrão pode até ter o poder da empresa, mas Deus quer dar a autoridade dela na tua mão. Eu profetizo que alguns patrões vão procurar funcionários de vocês para dizer: irmão, o que Deus está falando para a gente fazer? Muitos de nós, muitos dos nossos jovens serão inseridos dentro da sociedade em cargos de influência. Esse é o reino infiltrado. Por quê? Porque o reino não vai vir. Fala assim comigo: o reino não vai vir. O reino não vai vir. Ele já veio. Ele já veio. Às vezes a gente canta, é lógico que tem uma licença poética: venha o teu reino, mas não é venha, é se manifeste. Lá no livro de Lucas, no capítulo 17, vamos lá, abre lá, Lucas 17, verso 21. Vamos ler do 20.
Sublinha esse versículo na sua Bíblia, irmão. Não é pecado sublinhar a Bíblia não, tá, irmão? Pecado é não ler. Pecado é não viver. Um dia desse eu estava numa convenção, num lugar, e aí eu estava riscando a minha Bíblia, e uma mulher do meu lado falou assim: nossa, você risca a palavra sagrada de Deus. Eu risco, ela é minha, pô. Eu comprei por ela. Quem pagou por ela foi eu, ela é minha, não é? Sim ou não? Aí eu falei: minha senhora, pecado não é riscar a Bíblia não, pecado é não viver ela. Pecado é você não ler. Compra a Bíblia e bota aberta dentro da casa lá no Salmo 91. Como se o fantasminha da tua casa lesse. Aí o demônio entrasse, aí o demônio entra na tua casa, ele chega lá, dá uma olhada no Salmo. Eu não posso não, porque a Bíblia tem o Salmo 91. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Vamos lá, o 91 é o 23. Como se o demônio tivesse medo do Salmo. O demônio não tem medo do Salmo, ele tem medo de você. Ele tem medo da unção que está sobre você. Você quer falar de Bíblia com o diabo, irmão? Ele sabe muito mais do que você. Muito mais. Por isso que lá em Atos 16, não mexe aí não. Só que acha comigo, deixa quieto aí. Só me lembra de ler isso aí, tá, irmão? Por isso que lá em Atos 16, quando os filhos de Cefas viram Paulo expulsando o demônio, nossa, maneiro, eu vou fazer também. Aí viram Paulo expulsando o demônio e foram expulsar o demônio. Aí chegaram, ei, vou parar com essa palhaçada. Paulo eu sei quem é. Jesus, ops, nem fala o nome desse cara aqui perto de mim. Ah, vocês quem são? Quem são vocês? Infelizmente, irmão, hoje a gente vê isso acontecendo nas igrejas. Quem são vocês? Ah, eu sou evangélico, se dane que você é evangélico. Se dane. Sabe o que o diabo tem medo de evangélico? O diabo tem medo da unção de Deus. O diabo tem medo da vida de Deus. Ele sabe que não pode tocar no ungido, não é no evangélico. Então tem evangélico que tem um lenço ungido na carteira, mas ele mesmo não é ungido. Tem evangélico que tem a varinha ungida dentro de casa, mas ele não é ungido. Tem evangélico que tem a fronha ungida para sonhar com Deus. O sabonete ungido, mas ele não é. Aleluia! Meu Deus! Fala assim comigo, hoje é culto de governo. Não, fala com fé, fala, hoje é culto de governo. Então vamos lá, Lucas, o que eu falei mesmo antes? 17, 21. 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão, eu aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de... Onde está o reino de Deus? Você pode fazer isso, assim, o reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de mim. Então o que eu tenho que fazer? Manifestar. Fala para o irmão que está só assim, ó, manifeste a cabeção. Manifesta. Não, olha para ele, fala com bastante amor e carinho, manifeste a cabeção. Aleluia. Amém? Os filhos do reino têm a segurança e a certeza de que não importa o que aconteça com eles, porque somente será uma leve e momentânea tribulação. Porque ele entende, os filhos do reino entendem que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e o temem. Aleluia. Os filhos do reino, irmão, não andam por circunstâncias, andam por propósito. Por isso um dia eu vou ter, outro dia talvez eu não tenha. Um dia eu vou estar bem, outros dias eu vou estar mal. Um dia vai dar certo, outros dias vão dar errado. Mas não importa o que aconteça, Deus sempre estará comigo. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Então, se eu e você não entendemos isso, o reino dos céus, através de nós, não dominará sobre o reino da terra.
Hoje nós vemos o reino da terra dominando a igreja. Você vê a igreja brasileira hoje se move na terra, com a mente da terra, com as resoluções da terra. E evangélico gosta de uma lei, irmão. Gosta de uma leizinha. Ah, mas isso não pode. Não pode, amém. Porque senão você vai ser preso. Talvez o que esteja faltando para a gente é isso, irmão. Um dia eu falei um negócio, e eu falo algumas coisas que as pessoas não gostam que eu falo, mas eu falo mesmo assim. E um dia a gente estava numa conversa de negócio de homossexualismo, não, que vai se legalizar, o pastor vai ter que fazer, e se não fizer vai ser preso. Aí eu falei para o cara assim, irmão, sabe de uma coisa? Talvez, eu acho que Deus tinha que deixar legalizar mesmo, porque está na hora de muito pastor ser preso, irmão. Está faltando um pouco disso, irmão, perseguição. Porque a perseguição revela caráter. Perseguição diz se você é ou se você não. A gente no Brasil, irmão, vive, e talvez isso atrapalhe muito, irmão. A gente vive uma liberdade de expressão que a gente não sabe usá-la. Então se acomoda nela. Mas se você parar um pouquinho e começar a pesquisar sobre o cristianismo em outros lugares, tem muito pastor, irmão, que está com espada na cabeça, vai dizendo assim, nega Jesus, ou senão eu mato você. E eles estão dizendo, mata. Nega Jesus, senão eu mato a tua filha. Eles estão dizendo, pode matar, porque a minha filha também é de Jesus. Glória a Deus. Nega Jesus, senão eu mato a sua mulher. Ela falou, pode matar, porque a minha mulher também, ela é de Jesus. A gente entendeu o propósito da nossa vida. Hoje não, hoje é que faz o que quer. Talvez esteja faltando isso para a gente, irmão. Agora, o triste é a gente chegar nessa situação, porque se acomodou com um sistema religioso evangélico. Por isso que eu não sou evangélico, irmão. Não sou. E ponto. Não sou evangélico. Quem te chama de evangélico é a revista Veja. A Bíblia te chama de filho de Deus. Filho tem responsabilidade. Evangélico quer se satisfazer. Por isso que existe a doutrina dos evangélicos e a doutrina de Cristo. A doutrina dos evangélicos é a doutrina da satisfação. É a satisfação do homem. Mas a doutrina de Cristo é a doutrina do aperfeiçoar. Amém? Então falar para o irmão que o seu Deus quer aperfeiçoar a sua vida. Amém? Agora, se eu e você não entendemos isso, irmão, nós ficaremos escravos das trevas. Existem pessoas que saíram do mundo, entraram para a igreja, mas continuam escravos das trevas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, no capítulo 1, no verso 13. Colossenses 1, 13. Deus está aqui, irmão. Acharam? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Da onde ele nos tirou? Do império das trevas. E aonde ele nos colocou? No reino do seu Filho. Não numa religião. Ele te colocou em um. Então a tua mente tem que ser de reino. A tua mente tem que ser de governo. A tua mente tem que ser de Cristo. A tua mente tem que ser governada pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu não vou fazer o que eu quero. Aí eu não vou estar cansado. Aí eu não vou estar ocupado. Aí não, sabe? Porque em primeiro lugar vem o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas é depois. As minhas motivações é o reino. Os benefícios, consequências. Bênçãos, consequências. Amém? Pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala assim, ele te tirou do império das trevas. Fala comigo, trevas. Ignorância. Fala, ele te tirou do império das trevas. Do império da ignorância. Da falta do conhecimento. Da falta do entendimento. E ele te introduziu. Fala, ele te introduziu
Filho, na luz, no esclarecimento, no saber dos mistérios de Deus. Amém? Por isso eu não sou evangélico. Por isso eu não pertenço ao mundo gospel. Porque Ele não me tirou para me botar nesse circo gospel. Ele me tirou das trevas para me colocar no reino do seu. Fala comigo, governo. Agora, como nós vamos manifestar o governo de Deus? Olha aqui para mim. Como nós vamos manifestar o governo de Deus se a gente não governa nem a nossa vida? Qualquer um chega para você e muda a tua opinião. Qualquer um senta do teu lado, fala meia dúzia de palavras para você, e tudo que você recebeu de Deus já não é, realmente não é bem assim. Não pode, irmão. Fala assim comigo, o reino está dentro de mim. O reino está dentro de mim. Fala com fé, o reino está dentro de mim. O reino está dentro de mim. No livro de Lucas, no capítulo 19, no verso 10, a Bíblia diz que Jesus, ele veio buscar o que havia sido perdido. O que havia sido perdido. O que o homem perdeu foi o governo, o reino, a capacidade, o entendimento, a luz. Ele não perdeu Deus. Deus continuou ajudando o homem, sim ou não? Adão perdeu Deus? Sim ou não? O que Adão perdeu? Ele perdeu o ambiente que ele tinha. Ele perdeu a capacidade que ele tinha dentro daquele ambiente. Irmão, eu nunca entendi como é que Adão botou o nome nos peixes. Será que Adão andava dentro d'água? Será que Adão respirava dentro d'água? Não sei. Como é que Adão botou o nome em todas as aves? Será que Adão voava? Não sei. Eu só sei que toda tarde Deus falava com ele face a face. E para quem fala com Deus, irmão, face a face, voar e andar sobre as águas, não é nada. O que Adão perdeu foi a plenitude. O pecado tornou Adão limitado. Mas nesse tempo, na nova aliança, no novo pacto, olha para mim, Deus, através de Jesus Cristo, quer trazer de volta para nós, no Espírito, o que Adão perdeu na mente. Tudo que Adão perdeu na sua mente, Deus quer trazer de volta para nós no Espírito. Por isso que na nova aliança, tudo é no Espírito. Tudo é no homem interior. Não tem nada do lado de fora. Não tem sacrifícios do lado de fora. Não são sacrifícios do lado de fora que chamam a atenção de Deus, cara. Não é. Não adianta, irmão, você subir 40 dias num monte, onde você demore 2 horas para subir e 2 horas para descer. Se você não tiver entendimento que não é um monte, é você. Ah, pastor, o senhor está dizendo que não pode orar no monte? Não, irmão, você pode orar no monte, no banheiro, no carro, aonde você quiser orar, irmão. Você é livre para orar em qualquer lugar. Só não idolatre isso. Só não diga que lá Deus vai te ouvir mais. Porque o apóstolo Paulo diz que nas maiores profundezas lá Deus está. Nas maiores alturas lá Deus está. Aonde você estiver, Ele vai estar. Porque não é o lugar, é você. Para com essa palhaçada, irmão, desse judaísmo que entrou dentro do evangelho, dos evangélicos. Deus, Ele não é um Deus de um território. Tem pessoas que falam assim, se você não for em Jerusalém, você nunca vai ser um cristão genuíno. Que isso, irmão? Não, você só vai ser se você for em Israel. Não, querido. Você pode ir, irmão, é bênção na sua vida, vai te trazer muito conhecimento histórico. Mas não é lugar. Irmão, João capítulo 4, a mulher samaritana chegou para Jesus e falou assim, não, é nesse monte que Deus vai ser adorado. E Jesus disse, minha filha, nem é nesse monte, nem é em outro lugar. Ele será adorado em espírito e em verdade. Não adianta você estar no monte se você não estiver em verdade, seu cabeção. Mas
Mas uns chegam e descem cheio de pompa. Oh, eu estou 40 dias subindo no monte, como se ele fosse melhor porque ele sobe no monte. Irmão, eu já subi no monte com muita gente que já descia fazendo um monte de cagada. Está gravando. O cara já desce fazendo um monte disso aí. Já foi agora. Ah, eu estou jejuando 50 dias. Irmão, tem gente que jejua de meia-noite até meio-dia, mas de meio-dia até meia-noite. Tem uns que nem de meia-noite até meio-dia. De meio-dia até meia-noite. Tem uns que durante mesmo alguém está. O que faz para se aparecer, irmão? Não tem propósito. Faz para que as pessoas saibam o que está fazendo. É como os religiosos. Por isso que em Mateus 5 Jesus fala assim: ei, quando orardes, não faça como os fariseus, que vão para as esquinas e gritam em alta voz, para que todos vejam que eles estão orando. Mas tu entra no teu quarto, fecha a tua porta, e em secreto o teu Pai te recompensará sobre todas as coisas. Quando jejuardes, lava o teu rosto, coloca óleo sobre a cabeça. Não faça como os fariseus, que parece que está morrendo de fome, mas faça em secreto. Você sabe qual é a diferença da nova aliança, irmão? É que na nova aliança tudo é em secreto. Tudo é do homem interior. Por quê, irmão? Porque não importa o que você faz aqui do lado de fora. Você pode fazer coisas boas do lado de fora e ser ruim do lado de dentro. Amém? Tem muita gente que faz coisas boas com intenções erradas. É isso. Tem muita gente que faz coisas boas com intenções, e alguns fazem coisas erradas com intenções boas. Estava tentando acertar, mas acabou fazendo coisa errada. Agora, o que Deus avalia não é o que faz do lado de fora, é o que faz do lado de dentro. Por isso que em Mateus, no capítulo 7, no verso 21, o Senhor diz assim: naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome profetizamos, fizemos maravilhas. Mas eu vos direi: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Mas espera aí, expulsar demônio é iniquidade? Curar enfermo é iniquidade? Não. Mas para Deus, irmão, importa muito mais o porquê você faz do que o que você. Tem muita gente que está expulsando o demônio para levantar seu ministério. Aí ele fica que nem um palhaço. E aí, demônio, você gosta de mim? Não. E do pastor tal, você gosta? A Bíblia eu gosto. Você consegue ficar aqui nessa igreja? Não, aqui eu não fico. E na outra? Lá eu moro lá. Porque é um palhaço. É um palhaço. Aí o povo cego, ignorante, olha aqui. O povo ignorante. Ai, tá vendo? Ó, meu pastor é sinistro. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Enquanto eu e você não entender, nós continuaremos escravos de um sistema religioso que nos impedirá de trazer o reino de Deus na terra. E o mundo vai continuar do jeito que está. Eu não acredito na destruição de todas as coisas. Tem muito crente que está sentado no banco esperando a destruição de todas as coisas. Eu não acredito nisso. Atos capítulo 3 diz que a restauração de todas as coisas virá sobre a terra. Amém? Então eu estou trabalhando para a restauração. Eu acredito, irmão, que a gente possa ter uma sociedade alimentada pelo céu. Eu acredito que nós podemos ter um governo alimentado pelo... Eu só não disse que era fácil. Mas se nós nos comprometermos, se nós tivermos um comportamento diferente, assim como Daniel, irmão, você vai viver na Babilônia, você só não pode comer da mesa dela. Na Babilônia, irmão, nós já vivemos. O que a gente não pode é sentar na mesa.
O que a gente não pode é se contaminar. Mas na hora que o negócio apertar, os Daniéis vão ser chamados pelo rei. Amém? Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala: você está entendendo, meu irmão? Então eu quero que você busque isso e entenda isso. Porque o reino que existe dentro de mim, o reino que existe dentro de você, é um reino inabalável. Fala comigo, inabalável. Inabalável. Fala comigo, inabalável. Inabalável. Se o reino de Deus está em mim, ativo, eu não posso ficar me abalando com qualquer coisa. Se qualquer coisa me abala, meu irmão, esse reino não foi ativado na minha vida. Eu ouvi falar dele. Ele está até dentro de mim, mas ele ainda não foi ativo. Eu quero ser um ativador na tua vida hoje. Através do Espírito Santo eu quero apertar esse botão de start. E as coisas começarem a fluir. E vão começar a correr rios de águas vivas de dentro de... Abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Capítulo 12. Verso 28. Quem achou me dá um sinal. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. O que esse reino não pode? Ser abalado. O que esse reino não pode? Ser abalado. O que esse reino não pode? Ser abalado. Então fala para a pessoa que está do seu lado, você também não. Nada pode te abalar. Então, se me abala, é porque esse reino ainda não está ativo na minha vida. Existem pessoas, irmãos, que parece que elas são bipolar, cara. Uma hora está bem, outra hora quer se matar. Uma hora está falando com todo mundo, outra hora está dando coice em todo mundo. Não é possível, irmão. Às vezes, enquanto as pessoas não, esse cara é bipolar, cara. Esse cara não é normal. Ele tem um transtorno no cérebro dele, não é possível. Uma hora ele dá paz do Senhor para todo mundo, outra hora ele quer dar coice em todo mundo, irmão. Ou ele é bipolar, irmão, ou ele é bidemoníaco. Não sei se existe. Não, irmão, pelo amor de Deus, cara. Uma hora ele dá aleluia, outra hora ele manda os outros ir para um monte de lugar. Uma hora ele está dizendo assim, irmão, Jesus te ama. Outra hora está dizendo assim, irmão, vai para os quintos infernos. Não, é doente, essa pessoa é doente, ele é bipolar, é maluco. Precisa rapidamente de libertação, de cura. Agora, um homem de reino, não, cara. Se alguém fez algo fora do normal, ele permanece. Ele permanece. Ele até se ira, mas não peca. Fala para o irmão, você pode até irar, irmão, não pode pecar. Às vezes me dá vontade de matar alguém, irmão, mas sabe o que eu faço? Eu fico quieto. Porque vontade dá e passa. Mas que dá vontade dá, irmão. Se eu fosse matar todo mundo, irmão, que deu vontade de matar, irmão, eu estava cumprindo pena eterna. Que aqui dentro, irmão, tem uns que de vez em quando, meu Deus. Mas sabe por quê? Porque um reino inabalável ainda não foi ativado na vida dele. Porque o dia que esse reino inabalável for ativado, irmão, no dia mau ele vai dar glória a Deus. No dia bom ele vai dar glória a Deus. Quando chamarem ele para sentar no trono, ele vai dar glória a Deus. Quando pegarem ele e tacarem ele dentro do calabouço, ele vai dar glória a Deus. Ele vai saber dizer como Jó, Deus deu, Deus o levou, louvado seja o nome do... Aonde estão esses homens? Aonde estão essas mulheres? Deus está procurando você, para que Ele possa estabelecer o reino da terra, para que o reino dos céus se manifeste e domine sobre o reino da terra. O que não pode, irmão, é você dizer que é do céu e se comportar como os caras da terra. Você faz o que eles fazem, irmão. Fala assim comigo, eu tenho rapidamente
mudar de vida. Homens e mulheres que são escravas do pecado. Homens e mulheres que é o pecado que conduz a vida dela. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Deus te deu domínio sobre o pecado. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 4. Abre a sua Bíblia. Romanos 6. Romanos. Qual foi o versículo que eu falei? Não, 14. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia. Fala para o irmão Celso, quem domina a tua vida. Então, ou eu e você entendemos isso, ou nós vamos ficar agarrados à velha aliança, escravo dos velhos rudimentos, nos sentindo, caminhando, vivendo, no ó vida, ó céu, eu não consigo. Irmão, a Bíblia diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então eu posso sim ser um homem melhor. Eu posso sim ser uma mulher melhor. Eu posso sim ser um pai que não existe na terra, só no céu. Eu posso sim manifestar um amor que não existe na terra, só no céu. Por quê? Porque Jesus estava no céu, abriu mão da sua glória, se esvaziou, se tornou como forma de homem, se humilhando e provou para mim, para você, que um homem da terra pode viver como um homem do céu. Amém. Fala para o irmão Sassão, sim, cara, você pode. Você pode. Fala com fé, fala, você pode. Você pode. Porque o Senhor te ajuda. Amém? Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então eu tenho que entender isso. Agora, em vez de nós estabelecermos confronto na terra, nós compartilhamos com a terra. E quando eu falo de confronto, irmão, não é de você sair metendo a mão na cara de todo mundo, acusando de todo mundo, não. Estou falando que você fazer diferente. Você denuncia o errado quando você faz o certo. É isso. Você denuncia o que é errado só quando você faz o certo. Você não precisa falar que os outros estão errados. É só você fazer o. Quando você pratica a justiça, você denuncia a injustiça. Nós estabelecemos níveis. A nossa vida, o nosso comportamento estabelece níveis. Uma vez eu falei sobre isso aqui, olha aqui para mim. Imagine que isso aqui fosse uma grande sala de aula, amém? E hoje fosse dia de prova, amém? E eu entregasse uma prova para vocês. E aí todo mundo tira 0 na prova. Todo mundo tira nota baixa na prova. Aí vocês todos se levantam e dizem, não, professor, tem alguma coisa errada, porque todo mundo tirou nota baixa. E aí eu falo assim, não, se realmente todo mundo tivesse tirado nota baixa, eu daria uma nova prova para você, mas eu não posso te dar uma nova prova, porque esse daqui tirou 100. Eu nunca entendi quando a Bíblia diz que foi Noé que condenou a humanidade, não foi Deus. A Bíblia diz que foi Noé que condenou a humanidade. Por quê? Porque havia um homem que praticava justiça. Eu sempre achei que foi Deus, mas a Bíblia diz que não foi Deus, foi Noé. A vida de Noé caminhava numa justiça que denunciava todos os injustos. Se todo mundo fosse injusto, Deus fala assim, não, realmente não dá, porque todo mundo é errado, mas um homem conseguiu ser. Ah, pastor, mas todo mundo é pecador, mas você pode não ser. Ah, pastor, mas todo mundo mente, mas você pode não mentir. Ah, pastor, mas todo mundo trai, mas você pode não trair. Ah, pastor, mas todo mundo... Mas se todo mundo comer cocô, tu vai comer? Então esquece esse negócio de todo mundo, irmão.
Você não é todo mundo, amém? Amém. Você é todo mundo, irmão? Não. Você é filho do Deus vivo. Dentro de você há o reino dele, há o DNA dele. Dentro de você tem algo de Deus. Amém? Então pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala assim: tem Deus dentro de você, cara. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 10. Jeremias capítulo 1, versículo 10 diz assim: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres e para arruinares, mas também para edificares e para... A pregação do reino, ela vai destruir uma estrutura. Mas a gente não é louco, irmão. Maluco, tem muita gente que é maluco, cara. Eles recebem esse entendimento do reino, aí eles dão uma de Rambo, né? Pegam uma metralhadora na mão e quer sair matando todo mundo. Não, cara, não tem nada a ver com isso. Uma estrutura é destruída, mas você tem que se comprometer e levantar. Deus falou para Jeremias: ó, arruinares, destruíres, arrancares, derrubares, mas também para edificares e para plantares. Não se coloca vinho novo em odre, mas também não se derrama vinho novo em odre nenhum. Você tem que construir esse odre, você tem que edificar esse odre. Então, nosso compromisso, irmão, como reino dos céus, é nós denunciarmos, é nós falarmos, sim. E isso vai trazer uma destruição. Irmão, quando essa mensagem entrou no meu coração, eu fiquei maluco, irmão. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida agora? Quase tudo que eu aprendi estava errado ou incompleto. E aí Deus falou no meu coração: não, fica calmo, eu vou destruir isso, mas eu também vou edificar algo novo na sua vida. Então fala assim comigo: comprometa-se com edificação. Homens do reino, irmão, não trabalham para destruição, eles trabalham para edificar. Homens de propósito, irmão, entendem que vale a pena morrer. Quando Sansão levantava uma queixada de jumento e dizia, e Sansão matou mais de 1000 homens com uma queixada de jumento. Sansão era só mais um homem matando homens. Era só mais um que estava matando. Mas quando ele chega e fala assim, ó, que morra eu junto com os filisteus. Agora ele estava cumprindo o propósito. Ele nasceu para aquilo. Ele nasceu para libertar o povo dos filisteus. Sabe quando é que você vai cumprir o propósito do reino na sua vida? Quando você estiver pronto para morrer por ele. Esse é o problema, irmão. Poucos são os que aceitam a morrer por ele. Entendem até que ele morreu por você. Mas quando chega na hora de você morrer por ele, que é isso que o senhor está falando, pastor? É isso aí mesmo. Não estou falando de uma morte física. Pelo menos agora não. Dependendo de onde Deus te levar, dependendo dos lugares que Deus te levar, vão colocar uma arma na tua cabeça e vai dizer, nega Jesus ou morre. Mas por enquanto aqui isso não está acontecendo, né? Mas você tem que morrer para você, morrer para a tua vontade. Todos nós aqui somos filhos de Deus, sim ou não? Sim. Todos nós aqui somos filhos de Deus, sim ou não? Sim. Então o que diferencia cada um de nós aqui? Se todos somos filhos, o que nos diferencia? Nos diferencia os níveis de autoridade. Por quê? Porque o meu nível de autoridade ele está associado ao meu nível de renúncia. O meu nível de autoridade está associado ao meu nível de... Quanto menos de mim tem, mais dele
Quanto menos de mim tem, mais dele. Você está me entendendo? Pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele assim, ó, Jesus não te trouxe aqui hoje por um acidente. Ele te trouxe aqui hoje para te tirar do império das trevas e te colocar na luz, te introduzir na luz, te dando conhecimento, entendimento, esclarecimento, para que esse reino seja ativado e que a sua vida seja transformada. E que você represente o céu na terra. Fala comigo, o céu na terra. Céu na terra. Fala só, eu faço parte. Eu faço parte Da geração do céu na terra. do céu na terra. Por isso que os pastores têm que entender essa mensagem. As igrejas precisam entender essa mensagem. Mudou o sacerdócio, meu irmão. Mudou a ordem, meu irmão. Mudou a aliança, meu irmão. Não fique atrelado àquilo que é velho, àquilo que é inútil. Está escrito na Bíblia que a velha aliança não aperfeiçoou o homem em nada. Ela é inútil, ela é inoperante. Seja mergulhado na nova aliança. Seja introduzido no novo pacto. Caminhe em amor, transformando a sua vida e se tornando um transformador de homens na terra. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, pregue o Evangelho. Não, olhe nos olhos dela, por favor. Fale para ele assim, ó, pregue o Evangelho. Fala com mais fé agora, pregue o Evangelho. E quando for preciso, abra sua boca. Fala de novo para ele, pregue o Evangelho. E quando for preciso, abra sua boca. Você que vai ouvir essa mensagem na internet, você que vai baixar essa mensagem, nós não estamos aqui querendo humilhar ninguém, nós não estamos aqui dizendo que somos melhores que ninguém. Nós estamos aqui dizendo para vocês que queremos compartilhar o que estamos entendendo no Senhor, e que você pode viver isso na sua vida. Você que é pastor, você que é líder, você que é discipulador, eu quero dizer uma coisa para você. Da mesma forma que Jesus está fazendo isso aqui no Viegas, Ele pode fazer isso na sua cidade, no seu estado, na sua nação. Ele quer fazer algo novo nesse tempo. Uma geração, céu na terra, está se levantando. Que Deus abençoe a sua vida. Que a glória de Deus permaneça sobre você. Que a luz de Cristo esteja sobre você. E que você cresça cada dia mais no Senhor, em graça, sabedoria, conhecimento e entendimento. E que a glória de Deus resplandeça sobre você. E que aí na tua cidade você incentive a igreja que você faz parte a dominar, a governar. E aí nós vamos mudar o mundo. Porque nós somos a geração céu na terra. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim, vocês quatro. Não tem mais dois aí, meu Deus. Amém. Olha aqui para mim, vocês. Faça uma oração comigo hoje. Fala assim comigo, Senhor Jesus. Mas faz com voz de reino. Fala, Senhor Jesus, te entrega a minha vida, para que tu reine sobre ela, para que tu governes sobre ela, que tu venhas em mim e através de mim, para a minha geração. Eu não quero ser um crente, um evangélico qualquer. Eu quero ser teu filho. E eu sei que a tua palavra, através do teu sacrifício, me torna filho. Eu quero me comportar como filho. Porque hoje eu sei, eu sou teu filho. Tu és o meu Pai. Amém? Aleluia. Posso dar um abraço? Que abraçadinha.
Oh, 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 oh. Que ele cresça, que eu diminua. Que eu me constranja. Você quer sair do seu lugar e vir abraçar alguém? Pode vir. Vem, vem. Infinita vontade, certo de todos. Justiça igual. Suas mãos pro céu. Bondade Proclamadores do Senhor. A tua igreja te adora. a tua igreja te adora. Você pode fazer melhor agora. Erga suas mãos e cante. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Ó, como vocês.